estes dias, finais de fevereiro, durante o mês de março, a flor da camélia atinge o seu auge. A camélia, essa árvore tão emblemática da cidade do Porto. Seja bem-vindo aos Caminhos da História, já percebeu? O tema que hoje iremos abordar é exatamente a camélia, a sua relação com a cidade do Porto e os arredores. E contamos com a colaboração de duas pessoas que estão próximos da camélia. Eu passo a apresentar a professora Teresa Anderson, que é a diretora do Jardim Botânico do Porto, e o engenheiro Filipe Araújo, que é o vereador responsável pelo pelouro do ambiente da Câmara Municipal do Porto. Agradeço aos dois a disponibilidade para colaborarem neste programa e de terem deslocado aos estúdios do Porto Canal, mas antes da nossa conversa vamos ver primeiro uma peça que nos fala um pouco então sobre as camélias. Como todas as cidades, o Porto tem também os seus símbolos, os seus ex-libris, e estamos num dos locais mais emblemáticos do Porto, da Praça da Liberdade, a sala de visitas da cidade. Aqui estamos também muito perto de alguns desses símbolos incontornáveis do Porto, a Torre dos Clérigos, muito recentemente a estátua O Porto, ou então, incontornavelmente, a estátua equestre de Dom Pedro IV, que nos evoca esse momento também emblemático da história da cidade, que foi o Cerco do Porto entre 1832 e 33. Por exemplo, aqui na base da estátua encontramos também o antigo brasão da cidade. Um brasão que aparece a figura do dragão, também ele um dos símbolos do Porto. Mas, para lá de todos esses monumentos, para lá de todos esses feitos e factos históricos, será que entre os símbolos de uma cidade, e nomeadamente da do Porto, poderá também aparecer uma árvore, uma flor? Claro que sim. E a esse propósito, convido-vos para me acompanharem até ao edifício dos Passos do Conselho, até à Câmara Municipal do Porto. As camélias. As camélias, ou também que muitas vezes são popularmente conhecidas como as japoneiras, são de facto as flores emblemáticas da cidade do Porto. São por excelência as árvores, os arbustos que, enfim, povoam os jardins e os quintais da cidade do Porto. Há imensas camélias. São flores ornamentais de diversas tonalidades, fundamentalmente brancas, vermelhas, rosadas, híbridas. Raras são as amarelas. Depois tem a sua flor, vários formatos, e tanto podem possuir uma dimensão de uma palma de mão de um adulto, como ir até pequenas flores do tamanho de uma moeda. O seu fruto, enfim, também varia entre alguns que têm o tamanho de uma maçã, até outros do tamanho de um amendoim. Há já muitos anos que, sublinhando esta forte ligação do Porto às camélias, que a Câmara Municipal do Porto
e a Associação Portuguesa das Camélias vem desenvolvendo uma mostra internacional, uma exposição internacional aqui no Porto. Estamos, este ano, 2014, na 19ª edição deste certame internacional, onde é possível não só observar esta miríade, este conjunto imenso, fabuloso de flores, de camélias, mas também confrontarmos com outros acontecimentos, palestras sobre as camélias, trabalhos dos jovens alunos das escolas da cidade sobre a importância da camélia na cidade e na história da cidade. Enfim, o local escolhido, privilegiado para sublinhar esta relação das camélias com a cidade, teria que ser um dos espaços mais emblemáticos e mais importantes da cidade, o próprio edifício dos Passos do Concelho. Mas qual é exatamente a origem das camélias? Para isso, vamos até um outro local bem privilegiado na cidade de Porto, no que à questão da botânica diz respeito. Encontramos-nos agora no Jardim Botânico do Porto, um espaço magnífico, a antiga Quinta do Campo Alegre. Uma quinta que já possuiu uma dimensão fabulosa, 12 hectares. Entretanto, ao longo do século XX, com a abertura dos acessos à Ponta Rábida e a abertura da via de cintura interna, esta propriedade perdeu mais de metade da sua dimensão original. Mesmo assim, continua a ser um espaço privilegiado no que diz respeito ao usufruto de espaços verdes e ao conhecimento da botânica. Esta quinta foi adquirida na segunda metade do século XIX por um rico homem ligado aos negócios do vinho do Porto, João Henrique Anderson. Aliás, nessa época, nas últimas décadas do século XIX, vamos assistir a uma expansão da cidade do Porto em direção a esta área e muito por fruto exatamente da aquisição por parte da burguesia portuense de casas de fim de semana, de repouso, de antigas propriedades rurais com belos jardins, onde a burguesia e a aristocracia da cidade vêm procurar algum sossego em relação ao bulício, à agitação do centro da cidade. Encontrávamos então na periferia, nas cercanias do Porto. João Anderson vai então adquirir esta quinta do Campo Alegre, vai reabilitar algum do jardim que aqui já existia e mandando plantar também uma série de novas espécies, muito no âmbito do espírito romântico da época. Vai também mandar construir a mansão que chegou até aos nossos dias. Uma mansão que foi habitada pela família, onde se viriam a destacar ao longo do século XX dois nomes importantes das letras portuguesas, Sofia de Melo Breiner Anderson e Rubenar. A propriedade viria a ser adquirida em 1949 pelo Estado português, que a entregou à Universidade do Porto. 2 anos depois, em 1951, sob a tutela da Faculdade de Ciências, tutela que permanece até os nossos dias, era inaugurado o Jardim Botânico. E não deixa de ser interessante que a atual responsável por este jardim, a arquiteta paisagista Teresa Anderson, é também ela sucessora dessa família. Aqui no Jardim Botânico encontramos não só estufas, lagos com belíssimos nenúfares, um jardim fabuloso de catos, árvores centenárias, mas como não podia deixar de ser também muitos espaços ajardinados, jardins onde as camélias estão, obviamente, presentes.
Mas o que são, afinal, as camélias? Qual a sua origem? De onde vêm e porquê é que têm este curioso nome? As camélias são um género botânico constituído fundamentalmente por arbustos, mas que por vezes se desenvolvem também em árvores, e são naturais das florestas da Índia, do Sudeste Asiático, também da China e do Japão, e também ser popularmente conhecida como japoneiras. É um género botânico que, no entanto, se subdivide em muitas espécies. São 80 as espécies naturais, mas, entretanto, fruto da atividade dos colecionadores, dos criadores de camélias, há já o resultado de cruzamentos, espécies híbridas. E neste momento há qualquer coisa como cerca de 200 espécies de camélias, muitas delas com o nome dos seus criadores. Por exemplo, aqui no Jardim Botânico do Porto existe uma espécie que foi aqui criada, Jane Anderson, que de resto foi agora neste concurso que acabamos de visitar na Câmara Municipal do Porto, obteve o primeiro prémio de camélia de origem portuguesa. A designação de camélias é muito interessante porque ela resulta de uma homenagem que o naturalista Carl Linneu, o homem que, enfim, dividiu e classificou todo o mundo natural em géneros, espécies, subespécies, e daí, quando nos referimos muitas vezes ao vulgar de Linneu, referimos exatamente às classificações desse naturalista. Bom, Linneu resolveu homenagear o missionário jesuíta que havia no século XVII dado a conhecer ao mundo, pelo menos ao mundo científico, as camélias. Um homem que se chamava George Camel, e de camel a camélia. Mas esta é uma designação, obviamente, ocidental, porque a camélia, nas suas terras de origem, possui outras designações. Esta planta fundamentalmente ornamental, graças à beleza das suas flores, mas que em alguns locais tem também uma utilização muito prática. Por exemplo, na China existe uma espécie de camélia, Camellia sinensis, de que é aproveitada as suas folhas para fazer chá, exatamente, o chá. E o que provavelmente muita gente não sabe, que é muito curioso, é que esta designação, chá, que os portugueses importaram da língua chinesa, chá, significa exatamente em chinês camélia. Bom, mas os portugueses, desde muito cedo, que vão contactar com a camélia. Isso teve implicações em muitas áreas, incluindo na arte. Desafio-vos agora para me acompanharem até ao Museu Nacional Soares dos Reis. O Museu Nacional Soares dos Reis encontra-se localizado desde o século XX num magnífico palácio, o Palácio dos Carrancas, construído nos finais do século XVIII, mais precisamente em 1795. Um palácio, uma residência, se bem que também fábrica de uma abastada família portuense, os Morais e Castro. É um edifício que é construído no âmbito das profundas reformas urbanísticas que a cidade vinha então registando por influência, decisão e orientação dos famosos Almadas, primeiro o João e agora, nos finais do século XVIII, pelo seu filho, Francisco de Almada. E este edifício insere-se também claramente nas correntes neoclássicas que então vinham caracterizando a cidade. De resto, o arquiteto a quem é atribuído
o desenho deste imóvel, Joaquim Sampaio, sabemos que trabalhou naquelas que foram as primeiras grandes obras neoclássicas da cidade, a feitoria inglesa e depois o Hospital de Santo António. Enfim, um magnífico palácio, ao qual não podia faltar um jardim e nesse jardim as camélias. As camélias que, como há pouco vos dizia, também acabaram incontornavelmente por marcar a arte portuguesa. E se estamos naquele que é um dos maiores museus de arte do nosso país, seguramente que as camélias estão também representadas nas suas coleções artísticas. Planta, flor ornamental, como podemos contemplar neste retrato da Condessa de Samodães, a camélia também desde muito cedo se vai tornar num elemento decorativo, fazendo parte dos adereços da roupa das senhoras, como podemos contemplar aqui neste quadro da Condessa de Alpendurada, um e outro, datados dos finais do século XIX. Mas a camélia, pela sua beleza, também desde muito cedo acabou por influenciar os artistas, não só na pintura, nos retratos, mas também em quadros de naturezas, onde o motivo principal é a camélia, mas numa série de outros suportes, por exemplo, na cerâmica vidrada, na cerâmica pintada, na ourivesaria, mais recentemente na medalhística. Outro aspecto interessante onde as camélias nos aparecem é nas ilustrações, e nomeadamente nos livros ligados à botânica, onde os artistas se esmeram para fazer transparecer a beleza das camélias. É exatamente sobre o papel da camélia na arte que nos fala esta exposição temporária patente no Museu Nacional de Soares dos Reis, uma exposição feita com base não só nas coleções do próprio museu, mas também com uma série de peças de particulares, muitos deles ligados à Associação Portuguesa das Camélias. Mas nesta altura do ano, finais de fevereiro, março, quando a flor da camélia atinge o seu apogeu, este é também um bom pretexto para visitarmos e passearmos por outros locais privilegiados da cidade, onde as camélias são bem evidentes. É o caso, por exemplo, a não muitas dezenas de metros de distância daqui, dos jardins do Palácio de Cristal. Por toda a cidade encontramos camélias, é definitivamente a flor do Porto. Nos pequenos e grandes jardins públicos, nos jardins dos grandes solares, nos quintais das casas mais modestas, a camélia está omnipresente. Mas um dos espaços mais espetaculares para observarmos camélias na cidade de Porto é, afinal, aquele que é um dos seus mais belos jardins. Os Jardins Emílio David. Mas quem foi este Emílio David? Bom, estamos, como provavelmente muitos espectadores já identificaram, nos Jardins do Palácio de Cristal. Uns jardins que foram desenhados, concebidos na década de 1860 por um famoso arquiteto paisagista que havia já feito o Jardim da Cordoaria e que irá ser responsável por uma série de outros grandes jardins da cidade, como por exemplo do Passeio Alegre. Um arquiteto paisagista alemão chamado Emílio David. E em homenagem a esse arquiteto que tanto marcou
os espaços verdes da segunda metade do século XIX no Porto, foi decidido atribuir o seu nome aos jardins do Palácio de Cristal. Aqui, Emílio David irá plantar uma série de diferentes espécies arbóreas, ginkgos, rododendros, faias, mas também, como não podia deixar de ser, as camélias, tão emblemáticas da cidade do Porto. Mas porquê é que há tantas camélias no Porto? Bom, desde logo, porque obviamente as pessoas gostam das camélias, mas não é só por isso. Há condições físicas que contribuem para o sucesso das camélias nesta região. A acidez dos nossos solos, a temperatura, o grande grau de umidade, tudo isso contribuiu para o sucesso das camélias, das japoneiras no Porto e nas suas cercanias. Mas há também outros motivos de caráter histórico, que fizeram com que desde muito cedo o Porto ficasse associado às camélias. Mas essa é uma história que vos quero contar num outro espaço muito marcado pelas camélias, os Jardins dos Condes das Devesas, em Vila Nova de Gaia. Vamos até lá. E estamos efetivamente em Vila Nova de Gaia, no Parque da Quinta das Devesas, conhecido também como o Solar e o Jardim do Conde das Devesas. É um dos espaços verdes públicos mais recentes da área metropolitana do Porto, uma área privilegiada, um espaço fabuloso, conhecido também como o Jardim das Camélias. Foi muito recentemente, em 2013, que este espaço, este jardim histórico, abriu as suas portas ao público, fruto de um acordo entre a Santa Casa da Misericórdia de Gaia, que há já várias décadas possuía esta propriedade, os Jardins, o Solar, e a Câmara Municipal de Gaia. Em boa hora o fizeram, porque de facto é fabuloso desfrutar deste espaço, que abriga também aquela que é uma das maiores coleções de camélias que existem no nosso país. São largas dezenas de diferentes espécies, subespécies de camélias que aqui nós podemos contemplar. Não só algumas das espécies originais, mas também muitas dessas outras subespécies que ao longo destes anos foram sendo criadas pelos criadores e pelos amantes das camélias. De resto, muitas vezes estas subespécies estas variedades acabam por ter o próprio nome de quem as criou, ou então nomes que foram dados, ainda nos finais do século XIX, pelos nossos monarcas, que foram dados a camélias em homenagem a determinadas figuras. E não é por acaso que nos encontramos em Vila Nova de Gaia, porque, e para falar então dos aspectos históricos que também estão ligados a esta grande ligação do Porto e da sua região às camélias, é que, apesar de, como vimos, ser atribuído ao século XVII a chegada, a difusão, o conhecimento no Ocidente, particularmente da Europa, das camélias, não nos podemos esquecer que desde o século XVI que os portugueses tinham já chegado à Índia, ao Sudeste Asiático e que seguramente tinham contactado com as camélias e que muito provavelmente as tinham já trazido para cá antes de elas serem depois divulgadas cientificamente no século XVII. De resto, ao longo destes últimos anos, uma série de investigadores da área da botânica têm vindo a demonstrar isso mesmo, que aqui na área do Porto
encontramos provavelmente aquelas que são as mais antigas camélias existentes na Europa, que poderão datar não do século XVII, mas do século XVI. De resto, há vários autores que defendem que as mais antigas camélias existentes no velho continente se localizam a não muitas centenas de metros de distância daqui, nos jardins, no solar do Conde de Campo Belo, junto à rua do Rei Ramiro. Não nos podemos esquecer que essa era uma família que estava ligada ao comércio com as Índias. Alguns desses elementos da família no século XVI, XVII foram capitães de naus da Índia. E por isso, aqui teremos provavelmente algumas das essências mais antigas camélias trazidas pelos portugueses, e nomeadamente aqui, para esta área do Porto. Uma área que de resto está repleta de outras espécies botânicas interessantíssimas. Mas isso são já outras histórias, também outras lendas e, seguramente, outros caminhos da história. Belíssimas, de facto, as camélias e a sua história na relação com o Porto. Mas para falarmos um pouco mais e conhecermos um pouco mais da realidade das camélias e da sua relação com a cidade, contamos aqui com a colaboração, naquilo que tenho certeza vai ser uma animada conversa, da professora doutora Teresa Anderson, que é a diretora do Jardim Botânico do Porto, licenciada em Engenharia Agrónoma pelo Instituto Superior de Agronomia, na Universidade Técnica de Lisboa, fez depois o seu mestrado em Arquitetura Paisagista na Universidade de Massachusetts, nos Estados Unidos, doutorado em Ciências do Ambiente pela Universidade de Aveiro, fez as provas de agregação da Universidade do Porto, onde desde 2007 é professora catedrática e responsável por cursos ligados à arquitetura paisagista, orientadora de variedíssimos doutoramentos. É também autora de uma vasta bibliografia sobre estas temáticas. Dirigiu o Parque da Fundação de Serralves e, desde 2006, como eu dizia, é diretora do Jardim Botânico do Porto. O nosso outro convidado, o engenheiro Filipe Araújo, licenciado em Engenharia pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, mestre em Telecomunicações pela Universidade de Manchester, no Reino Unido, foi até 2011 professor convidado da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto e é o atual vereador do Pelouro da Inovação e do Ambiente da Câmara Municipal do Porto. Uma vez mais, agradeço aos dois e começo, isto é um programa de história e por isso começo com uma pergunta de história, sabendo que poderá ser um bocadinho, enfim, polémica. Isto é, no final da peça eu terminava referindo que, apesar de uma parte da bibliografia indicar que a camélia se divulga entre nós a partir do século XVIII e particularmente aqui em Portugal no século XIX, há, no entanto, estes estudos de alguns investigadores locais, de historiadores e também de um ou outro homem ligado à botânica, que apontam a possibilidade de, afinal, a camélia ter chegado um pouco antes, pelo menos 150 anos antes, através dos portugueses e que, nomeadamente aqui na zona de Gaia, na Quinta do Conde de Campo Belo, teríamos os exemplares mais antigos. Vamos ouvir uma opinião seguramente balizada da professora Teresa Anderson. O que é que acha sobre esta questão da origem das camélias? Primeiro, saudar a todos e saudar as camélias também, em particular as camélias da cidade do Porto e os proprietários que as têm conservado até hoje. Esta é uma questão que ainda vai precisar de continuar a ser estudada e se calhar não vai ter resposta rápida. Nós temos muita informação sobre as camélias que nos vêm de informação oral que foi passada de geração em geração, digamos assim. E hoje em dia somos muito mais atentos às fontes primárias e, portanto, vamos querer procurar saber qual é, então, essa sua origem. De facto, estou convencida que nós em Portugal teremos tido, ou temos ainda, mas teremos tido, dos exemplares mais antigos. A Quinta de Campo Belo, em Gaia, é de facto um lugar emblemático e será sempre, tem esse reconhecimento já. Tem exemplares vivos muito antigos. Nós hoje, para confirmarmos a idade, evidentemente temos de ter as árvores vivas, não é? Para podermos, enfim, fazer essa contagem e saber até quando é que elas nos chegaram. Agora, a grande paixão das camélias
e a grande apropriação das camélias como, digamos, a flor do Porto, se lhe quisermos chamar. Há pessoas que pretendem que, enfim, que a camélia seja a flor do Porto, ou melhor, Porto, cidade das camélias. Acho que, incontornavelmente, isso vem do século XIX. O século XIX, com o gosto pela horticultura e, no Porto, em particularmente, pelas grandes figuras que aqui viveram. E de quem o grande pioneiro é Marcos Loureiro e talvez um segundo José Eduardo de Oliveira Júnior. Duas figuras muito esquecidas no Porto. Ligados ao famoso horto, não é? O famoso horto, José Eduardo de Oliveira Júnior é uma história um bocadinho diferente, mas também muito próxima, mas também esteve ligado a ele, também esteve ligado ao horto Loureiro. Mas foram duas figuras, entre outros, duas figuras extraordinárias, mais tarde, Jerónimo Monteiro da Costa, Casimiro Barbosa, Alfredo Moreira da Silva, etc, etc. São figuras incontornáveis, mas também o gosto, as pessoas apropriaram-se do gosto da camélia. A camélia é realmente uma flor maravilhosa, não é? Ela é muito discreta, não é uma flor vistosa, é vistosa quando está sozinha, isolada, ou num ramo de flores, mas de facto ela quase que se perde, não é? No jardim. Ela está escondida timidamente por trás daquela folhagem verde, que é muito bonita, a folhagem das camélias. É, verdade, de repente... é um verde muito bonito das camélias, é de folha permanente e, portanto, a gente tem que afastar as folhas para encontrar, ou então temos que procurar onde é que está o tapete das camélias no chão. Às vezes vê-se mais aquela intensidade da cor no chão do que propriamente no ar. Nas imagens tínhamos a oportunidade de ver isso, não é? Muito atento aos tapetes de camélia. Os tapetes. Vamos visitar o tapete, vamos ver o tapete. É de facto grande a importância que a autarquia confere às camélias e a prova disso foi esta recente 19ª edição do concurso, porque se calhar para muita gente até pode parecer estranho a Câmara abrir o seu espaço mais privilegiado, o espaço de concelho, ou uma exposição de flores. Eu ia dizer precisamente isso. Aliás, antes de mais agradecer o convite de estar aqui presente para poder falar um bocadinho da importância que a camélia tem para a cidade, eu acho para a cidade e para a região, porque na realidade é toda uma região que se estende para a Galiza, portanto, mas o Porto em si tem dado bastante atenção a esta flor, digamos assim, a esta planta, esta árvore, no sentido de a promover, porque de facto, como a professora estava a dizer aí bem, nós tentamos desde há muito tempo, a cidade é vista como a cidade das camélias, a cidade que tem nos seus jardins históricos, espalhados pelos vários seus jardins históricos, camélias com diferentes variedades, e portanto o que nós tentamos este ano promover foi precisamente aquilo que disse na abertura da peça, que foi mostrar à cidade, abrir o salão nobre da cidade, chamemos-lhe assim, para uma flor. Não é muito normal, mas também, digamos, é uma perspectiva que a própria Câmara tem tentado introduzir naquele espaço, abriu-o à cidade, e devo confessar que muitas das pessoas que lá entraram, e que eu tive o prazer de me aperceber, entraram lá pela primeira vez. E, portanto, é muito engraçado. É a reboque de uma flor. Portanto, é muito interessante perceber isso e a importância e o simbolismo que nós quisemos já foi precisamente esse. Vocês já têm mais ou menos números, sabe quantas pessoas terão passado? Nós, durante as filmagens, de facto, nós estivemos a filmar no domingo de manhã, logo na abertura, estava já dezenas e dezenas de pessoas. Estava cheio, eu penso que no sábado nós próprios sentimos isso, em termos logísticos, com a quantidade de pessoas que estavam lá, mas nós não temos os números apurados, quer dizer, não havia uma contagem como houve em termos transatos, mas posso dizer que são vários milhares de pessoas, isso na certeza, que visitam esta exposição. E, portanto, nós este ano, pelo número de pessoas que vimos apropriarem-se do espaço, e bem, estamos certos que também teremos estado nesses números de vários milhares. Professora, há pouco falou da importância da moda e no século XIX, das pessoas terem gostado das camélias, mas há também condições naturais para que ela se adapte tão bem aqui ao território do Porto, temperaturas, umidades, acidez do terreno. O clima do Porto é um dos grandes trunfos da cidade, um bocadinho úmido às vezes, mas e nós temos no nosso Jardim Botânico do Porto, é extraordinário, como nós temos os catos, enfim, que nós associamos aos desertos, às paisagens desérticas, lado a lado, com as plantas dos climas temperados, com as camélias, e depois tem outra coisa, é que tudo cresce muito, nós não temos muito esta noção, mas as árvores no Porto atingem dimensões extraordinárias. Isso tem que ver naturalmente com o clima. Primeiro, enfim, a própria árvore é que tem que se cumprir, não é?
tem que se cumprir, enfim, no seu desígnio de vida que transporta, mas realmente, enfim, entre o solo granítico, a capacidade das raízes, o penetrarem e depois como é que este clima doce e afável as acolhe, é extraordinário. Por isso é que o Jardim Botânico do Porto tem este interesse único, em que nós tão depressa estamos a ver a bananeira, estamos a ver a camélia, tudo isto, num jardim botânico pequeno, como aqui foi dito, mas que naquele promontório entre o Atlântico e o Rio, uma luz extraordinária, as camélias só se podiam dar bem. Pois, e nós somos recebidos no Jardim Botânico exatamente pelas camélias que contornam todo, ou pelo menos voltado para o Campo Alegre, à frente. E ia perguntar exatamente isso à professora, qual é que é a importância da camélia no contexto do Jardim Botânico? Não só na sua distribuição, mas mesmo, por exemplo, nota-se que há mais gente que vai, ou há gente que vai de propósito ao Jardim Botânico só para ir ver as camélias? Ou... Acredito que sim, acredito que sim. Este ano tivemos 150 visitantes internacionais da Austrália, à Nova Zelândia, ao Japão, à China, aos americanos, italianos, franceses, belgas. Tivemos uma visita, uma enchente, foi o pré-congresso da Associação Internacional das Camélias, que ainda está a decorrer na Galiza e que foi, enfim, correu a semana passada, peço desculpa, e que teve o seu pré-congresso no Porto e que visitaram os sítios mais emblemáticos das camélias no Porto. E foi um grande, estou convencido que foi um grande sucesso, pelo menos pelo contacto que tive com esses congressistas, foi extraordinário. Agora, nós tivemos a oportunidade, da arquiteta Andreia Renata Ferreira, muito recentemente fez uma tese de mestrado na Faculdade de Ciências, na Arquitetura Paisagista, em que precisamente ela estudou a função e a distribuição da camélia nos Jardins do Porto. Não os estudou todos, mas enfim. E nós no Jardim Botânico temos uma característica muito distinta, que são as sebes das camélias talhadas. A camélia gosta mais de crescimento livre, mas ela é assim, no Jardim Botânico do Porto. Nós temos mas quase... tem umas ótimas imagens para os espectadores, quando eu falava sobre as camélias, com elas ao fundo, era eu vi que a ao longo da máquina, série. o operador de máquina foi muito hábil, porque realmente as sebes é uma nossa... Nós temos quase meio quilómetro, temos quase 500 metros de sebes de camélias talhadas e muitas delas camélias centenárias. As camélias do Jardim Botânico do Porto, as mais antigas, são sucedendo as 903. diferentes subespécies, não é? Sucedem-se, depois temos que substituir, agora acabamos, com o apoio da Associação Portuguesa das Camélias, acabamos de repor a nossa coleção de camélias antigas portuguesas e, portanto, isso foi um ato também muito interessante, mas eu gostava de chamar a atenção não para as camélias em ar livre, não para as camélias talhadas, mas para as camélias que espreitam por cima dos muros do Porto, e isto tem estado a desaparecer. O Porto era uma cidade onde nós frequentemente passávamos nos nossos passeios e íamos por baixo da sombra das camélias. O Jardim Botânico do Porto ainda tem isso. Ainda tem, portanto, por trás daquela grade, à imagem da grade do Palácio Cristal, espreitam as camélias. E ia-se na rua e sentia-se no inverno a presença das camélias, porque o chão, até um bocadinho perigoso às vezes, estava de cor-de-rosa, estava colorido, não é? Tínhamos aquela cor extraordinária no chão. E elas espreitavam por cima dos muros. Infelizmente, enfim, assim como os jardins têm desaparecido, essas camélias a espreitar-nos e a saudar-nos têm também desaparecido. Um bocadinho romântico será, mas era uma grande imagem da cidade do Porto, ainda é, mas era realmente, marcava uma presença muito grande. As camélias debruçadas por cima dos muros. E este é um tema, se calhar, para depois falarmos aqui com o Sr. Vereador, mas, engenheiro, regressando ainda à mostra internacional que terminou há poucos dias, trata-se de um grande certame, e ainda há pouco me falava também que tinha vindo gente de todo o mundo. Como é que, envolvendo várias instituições, como é que isto é preparado ao longo de um ano e nota-se também o envolvimento da própria comunidade? Havia, por exemplo, nós não passamos as imagens, mas uma belíssima exposição de trabalhos escolares, Sim, há um grande envolvimento. Aliás, nesse aspecto, os serviços da Câmara, ao longo destes anos, têm feito, juntamente com a Associação Nacional de Camélias, têm feito um trabalho extraordinário. Eu acho que a preparação, quem visita a exposição, aquilo tem uma qualidade imensa. Os próprios expositores têm tudo muita qualidade, portanto é bastante dignificante, digo eu, para a própria exposição. E tem feito, tem um sentido também educativo, portanto há uma perspectiva de expositores, portanto de concurso, digamos assim, em que os vários viveiristas podem concorrer a prémios. Temos aqui a professora, o Jardim Botânico foi distinguido também com um prémio este ano, mas há toda a outra componente que eu acho que o município também se deve encarregar.
E é a parte toda educativa e a parte de consciencializar as nossas eu não digo crianças, porque na realidade não foram só crianças, ou era uma comunidade grande, desde centros de educação, mas também a parte sénior, etc. Portanto, são 70 instituições envolvidas, com trabalhos também muito dignos, com muita qualidade. Aliás, eu fiquei agradavelmente surpreendido com a qualidade que imperava e que fez jus também ao salão onde estavam expostos. E, portanto, tem esta componente toda que este ano tinha como tema camélias no Porto, flores com história, japoneiras com memória, qualquer coisa assim, se bem me recordo. Mas, portanto, é toda esta ligação ao Japão, toda esta ligação histórica e que as pessoas tomassem consciência de que é algo que vem de outro país, de outra região e que cá, como a professora diz muito bem, cá no Porto tudo se dá muito bem, portanto, nós somos extraordinários nesse aspecto e, portanto, mais uma vez a camélia apropriou-se da cidade e bem, e hoje em dia é cidade. Mas a Câmara, de facto, deu um jeitinho, porque durante o período que esteve a exposição e todo este certame, havia imensos placares da Câmara pela cidade, ações no aeroporto, não é? Sim, sim. Nós do Departamento de Turismo, na realidade, nós não olhamos para a exposição como meramente uma exposição, portanto tem algo, como disse bem, que é trabalhado ao longo de bastante tempo, tem a componente educativa, mas tem uma perspectiva turística muito interessante. Aliás, eu trago aqui um dos roteiros, que é o roteiro das Camélias no Porto, onde tem vários espaços, digamos que é dado aos turistas a conhecer e que as pessoas podem visitar. Portanto, com as nossas quintas, os nossos jardins históricos, jardins românticos, etc., em que há os cemitérios também. Os cemitérios têm espécies interessantíssimas e, portanto, nós temos também uma perspectiva turística em relação a este percurso, a este roteiro, e que quisermos salientar. Portanto, penso que houve 2 dias em que os turistas que chegavam ao Porto eram-lhes oferecidos camélias, eram recebidos em vários espaços emblemáticos da cidade com portanto, nós deslocalizamos para lá algumas das camélias que nós temos no viveiro para que fossem também houvesse uma percepção de que a cidade estava a viver um momento diferente e, portanto, tivemos vários eventos e foi durante vários dias acolhemos aqui muitas pessoas do estrangeiro que vieram de propósito para um congresso internacional, mas não só, todos os turistas pelo menos perceberam um bocadinho o que é que era a camélia e a cidade. E esse acolhimento no aeroporto também imagino que tem sido muito interessante. Certo. É sempre uma maneira diferente das pessoas serem recebidas. Imagino, nós somos conhecidos por receber bem as pessoas, não é? Mas recebê-las com flor não é uma coisa que acontece todos os dias, claro. Portanto, e explicar a história das camélias, pelo menos há sempre alguém. Nós temos uma perspectiva interessante na cidade, que é a cidade do Porto tem, como a professora estava a dizer e bem, também que é uma cultura, uma diversidade tão grande que merece ser vista, merece ser integrada num circuito turístico e, portanto, nós temos feito um esforço para que isso seja uma realidade. Nós queremos que as pessoas ocupem os jardins, temos jardins históricos lindíssimos e, se fosse possível, transferir um bocadinho da ocupação que hoje em dia temos no Parque da Cidade, que é por nós todos muito admirado, mas transferi-lo um bocadinho também para os jardins históricos e dar-lhes essa vida, é um dos nossos objetivos. Perante o sucesso, o engenheiro está em condições, enquanto vereador, de nos dizer que para o ano, ainda por cima, um número redondo, a 20ª edição, que vamos ter... Claramente, acho que a Associação Nacional de Camélias é aqui um grande parceiro e estará todo interesse em prolongar isto por muitos anos, porque tem sido um sucesso. Na realidade, como lhe dizia, quer dizer, ter as pessoas a reconhecer a cidade e a terem o interesse de passar a visitar jardins para ir conhecer algumas camélias, só para isso está ganho, não é? Sim. Temos exposição para o ano, quem não o visitou este ano, para o ano não perca, o certame, ainda por cima com um número redondo, o 20º. Professora, quer-nos falar só um bocadinho sobre a camélia que este ano foi premiada, que tem o nome da Casa Anderson e afinal tem o seu nome, ou da sua família, mais precisamente. É sempre bom sermos premiados e o Jardim Botânico de Porto ficou muito surpreso e satisfeito com sermos distinguidos pelas camélias portuguesas. Eu acho que isto é uma oportunidade extraordinária para homenagearmos os proprietários privados das camélias na cidade do Porto, agora vou falar aqui de Porto e Gaia. Em primeiro lugar, a família Allan, em Vilar de Allan, em Campanhã, junto à Quinta do Freixo. É a última casa, enfim, habitada pelos seus, a grande casa do Porto, enfim, habitada pelos seus proprietários, que num esforço de grande louvor têm conseguido manter todo aquele património extraordinário. E com uma característica de uma grande generosidade, que é a porta aberta. E têm sido grandes transmissores de conhecimento e de manter viva toda esta grande cultura do Porto pela horticultura.
Também distinguiria, naturalmente, a Quinta de Campo Belo, também o esforço dos seus proprietários, que sempre de uma forma encantadora mesmo acolhem os visitantes a ver aqueles exemplares tão raros que eles têm. Também outra quinta particular, pertence a uma sociedade agrícola comercial da Aveleda, enfim, dos vinhos da Aveleda, mas que é a herança da família Vanzeler na Quinta Santo Inácio de Fiens, em Vila Nova de Gaia. Estes 3 exemplos, se calhar podia juntar aqui também de alguma forma a Fundação de Serralves, que no fundo é também uma instituição privada, e portanto isto é realmente um trabalho que nós associamos muito à Câmara, evidentemente, e a Câmara através do seu horto, que é realmente o grande herdeiro hoje de todo este conhecimento, mas não queria deixar de referir aqui, porque estes são sítios, são grandes solares de camélias portuguesas. Portanto, o Prémio de Jardim Botânico tem, no fundo, também é uma quinta privada, tem a sua gênese, é uma quinta privada. Aliás, o Jardim Botânico, é um jardim histórico, é um jardim literário da nossa cidade, incontornável. O Jardim Botânico com estes 3 atributos não é fácil de encontrar, é uma distinção também de grande, enfim, especial, mas temos que ver este esforço privado e público. Até porque muitas instituições públicas, como a Direção-Geral de Saúde e assim, portanto, tinham a Comissão de Coordenação da Região Norte, têm jardins belíssimos, portanto, porque essas instituições acabaram por ir ocupar, a Ordem dos Médicos, e foram ocupar algumas destas casas. Portanto, isto é um panorama muito complexo, muito diverso, conforme o Sr. Vereador dizia, com um grande potencial, e portanto realmente este acontecimento da camélia, que ainda por cima nós temos camélias em flor no Porto de setembro a junho, em junho ainda consegue ver camélias, olha que é extraordinária. Portanto, está a ver, temos, vai por ali fora, não é? Até que depois acabamos com as reticulatas, enfim, depois já vieram as matutianas e depois estamos à espera, mas não, já está a Alba Plena em flor, não é Eduardo de Oliveira que está em flor, é uma história fantástica, portanto, que e, sobretudo, a camélia tem também esta outra virtude, é que educa o olhar, educa-nos a olhar. E por isso tem este, entre público e privado, este grande... Não é, Sr. Vereador? Inteiramente de acordo, inteiramente de acordo. E essa é a beleza, é que não é mantido apenas pelo público, portanto, público e privado, exatamente, e com portas abertas, como disse bem. Sr. Vereador, eu aproveitava a deixa da professora, quando se referia ao horto da Câmara, portanto, o papel da Câmara na preservação desta memória, deste património que é as camélias, não se limita a este período da exposição. Há todo um outro trabalho ao longo do ano em torno das camélias. Eu devo confessar, para quem chega há pouco tempo a estas funções, é com enorme prazer que vê o trabalho que é feito, digamos, no viveiro municipal. É um espaço lindíssimo, com uma dimensão bastante razoável. Acho que muitas das pessoas do Porto nem se dão conta de que existe um viveiro daquele tamanho municipal. Mas é visitável? Ele tem visitas, tem que ser organizado. Não há nenhum programa também, digamos, inserido turisticamente que possibilite, mas obviamente, desde que organizado, é visitável. Mas incorpora desde um bosque para criar certas plantas que necessitam de sombra, para terem uma ideia, quer dizer, tem as árvores todas catalogadas, com diferentes tamanhos, para serem repostas. O ano passado, se não me falha a memória, não quero ser impreciso, mas penso que foram produzidas 600.000 plantas no viveiro municipal, para ter uma ideia, mas já chegou a uma produção de 1 milhão de plantas. Portanto, tudo aquilo que nós vemos nos nossos jardins, nos nossos passeios, são plantas que os próprios jardineiros da Câmara vão, portanto, renovando com base naquilo que é produzido no viveiro municipal, em sua grande maioria, e isso é muito interessante. Relativamente às camélias, dizia-me antes de Exatamente. Relativamente às camélias, há um espólio enorme que é lá preservado. É a maior concentração de camélias do Porto. Portanto, tem 400 e tal variedades lá preservadas. Nós estamos a iniciar um projeto que eu espero que depois se possa apresentar com outra circunstância, mas no Parque da Cidade, em que irá haver digamos, uma reprodução dessas espécies todas das camélias e, portanto, também teremos aí mais uma eternização, digamos assim, da camélia, agora muito novas e recentes, mas terá o seu espaço. O vereador está a anunciar que haverá um jardim ou um espaço ele neste momento para as camélias. Já começou a ser plantado, etc., mas quer dizer, ainda não tem ainda a dimensão que uma pessoa possa apresentar, mas é visitável neste momento. Ótimo. Professora, o tempo vai terminando, mas não podia deixar de perguntar quais são neste momento os grandes projetos atuais e no futuro próximo do Jardim Botânico. O Jardim Botânico do Porto, muito obrigada pela pergunta. O Jardim Botânico do Porto hoje está integrado no Museu de História Natural, que é dirigido pelo professor Nuno Ferrando de Almeida. E
O grande projeto neste momento é terminar a segunda fase da reabilitação da Casa Anderson, onde vai ser instalada a Galeria da Biodiversidade, em ligação com o Museu de História Natural, localizado nos Leões. Por outro lado, já começaram as obras também, finalmente, de reabilitação das velhas estufas e que vão agora assumir um caráter muito mais de ser aquele centro de interpretativo e de acolhimento dos visitantes do jardim. Portanto, este é o grande projeto neste momento, é realmente levar a cabo a Galeria da Biodiversidade e com isto organizar todo o programa educativo associado quer ao jardim, quer à galeria. Portanto, muito rapidamente teremos motivos acrescidos para visitar o Jardim Botânico. Creio que sim, em 2015 estou convencida com o ano novo que temos aí novidades, com as camélias em flor. Eu fazia exatamente a mesma pergunta ao Sr. Engenheiro, quais os grandes projetos no momento e no futuro próximo da Câmara do Porto em torno das questões da educação ambiental, tema que é particularmente caro, como é evidente. Claro. Não, nós, em termos temos vindo a tomar a biodiversidade para nós, todos os estudos, precisamente sobre os nossos espaços, digamos assim, é algo que nós vamos conduzir durante este ano. Haverá, em termos de educação ambiental, a Câmara do Porto tem um cuidado especial, tem 6 centros de educação ambiental, portanto presta um enorme serviço, digamos assim, em termos da comunidade sénior, à comunidade também com algumas limitações e obviamente às nossas crianças e portanto tem desenvolvido imensas atividades na área ambiental. Estamos secundados também pelo Pavilhão da Água em termos das águas do Porto, portanto, no Parque da Cidade também, portanto, e tem, em nível de equipamentos, digamos que nós conseguimos ter um espólio grande, juntamente com a Quinta da Monjoia, etc. A cidade em si tem uma panóplia grande de oferta nesse âmbito e aqui estamos a olhar para a Câmara como olhamos para os privados e para as outras instituições, a Universidade do Porto inclusive, portanto, há uma ideia que eu acho que as pessoas às vezes têm da cidade com poucos espaços para desfrutar, que é totalmente contrária. Nós hoje em dia, mesmo em termos de alguns índices, a cidade do Porto é uma cidade verde e, portanto, nós devemos congratular com isso. Obviamente haverá sempre alguma coisa a fazer para melhorar e não descuidamos isso de qualquer modo, como é óbvio. Sim, senhor. Portanto, os jardins estão por aí, espalhados pela cidade, nesta altura do ano floridos pelas camélias, ainda durante mais alguns meses, pelo menos em algumas das suas espécies. Portanto, aproveite, visite os Jardins do Porto. É uma outra forma de vivenciar o património da cidade e da região, é uma outra forma de vivermos a história. Quero agradecer aos dois a disponibilidade, agradecer também desse lado, já sabe, pode nos enviar as suas sugestões de tema, ou então, se não ficou esclarecido com um ou outro dos assuntos que aqui foi abordado, pode nos enviar essas dúvidas através da nossa página do Facebook, dos Caminhos da História, e nós procuraremos responder ou, no pior dos casos, reencaminhar as respectivas dúvidas para os nossos convidados. Bom, agradeço-lhe uma vez mais, desejo uma boa semana, boa história.